Sabe aquela sensação de que algo nos prende, mesmo quando a gente quer muito prosperar? Pois é, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a tal da prisão confortável. É aquela zona de conforto que, sem a gente nem notar, acaba sabotando a nossa vida financeira. E o mais importante, vamos descobrir juntos como escapar dela. Então vamos começar com uma reflexão bem direta para a gente pensar junto. A vida financeira hoje, ela passa uma ideia de progresso, de estar indo para frente, ou parece mais que se está apenas andando em círculos? Para pensar nisso, sabe? Reconhecer essa estagnação, esse é o primeiríssimo passo para a mudança que a gente vai explorar aqui. Ok, então vamos lá. Para começar, o diagnóstico. Afinal de contas, o que é essa tal de prisão confortável? Nessa primeira parte, a gente vai entender direitinho o que é a zona de conforto e como identificar os sinais dela no nosso dia a dia, principalmente na parte financeira. Olha, o ponto-chave é entender que a zona de conforto é, na verdade, um padrão de comportamento. O nosso cérebro, por puro instinto de sobrevivência, tem pavor do desconhecido. Ele quer controle, o tempo todo. E o que acontece? A gente acaba preferindo o que é familiar, mesmo que esse familiar seja péssimo, sabe? É como uma barreira psicológica que vai quietinha, impedindo a gente de crescer. E na grana, como é que isso aparece? Os sintomas são super comuns. Muito mais do que se imagina. É aquela coisa de se acostumar com uma renda que nunca aumenta, ou ficar num emprego que não leva a lugar nenhum só pela segurança. E tem casos mais sérios, como ficar em relacionamentos ruins por dependência financeira. São o que a gente pode chamar de desconfortos confortáveis, né? Que lá na frente, nossa, cobra um preço bem alto. E aí que mora o grande paradoxo da coisa toda. A situação pode ser ruim, pode ser péssima, mas ela é familiar. É um sofrimento que a gente já conhece, que a gente meio que aprendeu a aguentar. A nossa parte racional até grita que tem coisa melhor por aí. Mas a emoção se agarra no que é conhecido, fica paralisada de medo do que é novo. Beleza, diagnóstico feito. Agora, bora investigar a causa raiz. Por que é tão, mas tão difícil sair desse padrão? É o que a gente vai ver agora, mergulhando um pouco mais fundo nas raízes psicológicas que mantêm a gente nesse estado de estagnação. O que a gente está vendo aqui é basicamente a troca psicológica que acontece. Muitas vezes sem nem percebermos. Mudar dá trabalho. Envolve esforço, o risco de dar errado, a dor de ter que começar de novo. E aí, quando se olha para esse desafio todo, a segurança daquele sofrimento que já conhecemos, por mais doido que pareça, acaba sendo o caminho mais fácil. E essa resistência toda para mudar, ela não vem do nada. Ela é alimentada por umas forças que a gente nem vê, mas que são super poderosas. Existem 3 gatilhos psicológicos principais que funcionam como correntes, prendendo a gente nessa situação. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é a baixa autoestima. Sabe aquela vozinha chata que fica lá no fundo da mente, que muitas vezes vem lá da infância e que fica repetindo que não somos bons o suficiente? Pois é, ela gera aquela sensação de incapacidade, de não ser competente e, o pior de tudo, de não merecer o sucesso. É uma autossabotagem silenciosa, que vai minando a gente aos pouquinhos. Depois vem o ego, o segundo gatilho, e esse é sutil. O sofrimento se torna tão parte da rotina que ele vira parte da nossa identidade. É quando dizemos, eu sou assim mesmo, não tem jeito. Lá no fundo, o que existe é um medo gigantesco de, e se eu resolver esse problema? Quem eu vou ser depois? A mudança parece uma ameaça para quem achamos que somos. E tudo isso nos leva para aquele que talvez seja o motor por trás de tudo, a nossa mente inconsciente. A grande verdade é que a maior parte do que nos move, das nossas motivações, não vem da nossa mente racional, não. Vem de um lugar muito mais fundo, cheio de emoções e programações que nem sabemos que existem. E se liga nesse número, porque ele é impressionante. Estima-se que 95% de tudo que nos move é inconsciente. 95%. Isso quer dizer que só uns 5% das nossas decisões são realmente racionais. É por isso que autoconhecimento não é luxo, é a ferramenta mais essencial que existe para mudar de vida. Sem ele, viramos só uma marionete das nossas próprias programações. Certo? Já entendemos o problema, já fomos na raiz dele, agora a melhor parte. Vamos falar da solução. Nessa reta final, a gente vai ver o preço que se paga por ficar parado. E mais importante, um plano de ação, um passo a passo prático para finalmente quebrar essas correntes. Essa frase aqui é um verdadeiro alerta. Pensa na natureza. Tudo que para de crescer começa a morrer. A estagnação é isso, é uma espécie de morte em vida. E tem mais, se nos recusamos a crescer por conta própria, a vida dá um jeito de empurrar. E esse empurrão nem sempre é delicado.
E é assim que a máquina da estagnação funciona. Olha só esse ciclo vicioso. Começa com uma crença limitante lá dentro. Não sou capaz. Essa crença leva a ter ações pequenas, limitadas, a se auto-sabotar. Essas ações, claro, geram resultados ruins. E o que o resultado ruim faz? Ele confirma a crença original. Tá vendo? Eu sabia que não era capaz. É um looping que só se quebra com uma coisa: consciência. Então a pergunta de $1 milhão: como quebrar esse ciclo? O primeiro passo é ressignificar a palavra coragem. Muita gente acha que coragem é não ter medo, e não é nada disso. Coragem é ir com medo mesmo, é agir apesar do medo. A mudança de verdade começa com o primeiro passinho, não importa o tamanho dele. E aqui está o nosso mapa, o guia prático para sair dessa. O caminho sempre começa por dentro. Autoconhecimento, entender o que nos move, qual o nosso propósito. A partir daí, fica mais fácil ter clareza do que precisa mudar, agir mesmo com medo e, muito importante, construir novos hábitos, um novo ambiente que sustente essa mudança. Cada um desses passos é fundamental. No final das contas, o que a gente descobre é que a prosperidade de verdade se apoia em 3 grandes pilares. A educação financeira, saber mexer com o dinheiro é a ferramenta. Mas ela é só uma parte da história. A base de tudo, o que sustenta o crescimento de verdade, é a mentalidade e o propósito de vida. Sem essa base forte, a melhor ferramenta do mundo não serve para nada. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se é a nossa consciência que cria a nossa realidade, e se as limitações estão, na verdade, todas dentro da gente, a grande pergunta que fica é: que realidade cada um de nós escolhe criar a partir de agora? Porque o poder e também a responsabilidade está nas nossas mãos.